Bom dia, como que vocês estão hoje, gente? Além do calor, né? Acredito que estejam bem, graças a Deus, continuando mais, né? Começamos mais uma semana e, se Deus quiser, né? Mais uma semana que Deus nos proporciona de bênçãos, ok? Apesar de tudo que tem acontecido, nós confiamos no Deus que pode todas as coisas, pode nos guardar de tudo isso. Correto, gente? Vamos lá então. Hoje nós vamos falar no capítulo 11, Hora do Debate. Me parece que nós estamos em época de política, não é mesmo? E ninguém está ouvindo falar de político essa época agora, não é, gente? Imagina que não, né? Parece até que a pandemia já acabou. Eles já estão nas ruas fazendo campanha, né? Sabemos que eles precisam disso, mas em meio a esse tempo ainda que a gente fica preocupado, né, com tudo que tem acontecido, mas já estão, né, a todo vapor nas ruas fazendo as campanhas e visitando os lugares. Correto? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre debate eleitoral. Já vou compartilhar com vocês, está ali no início do capítulo, e já vou compartilhar o livro para a gente começar aqui. Nessa página 4 e 5, depois temos um texto ali para nós lermos. Correto? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Debate eleitoral. É meio ruim para ler ali, né, gente? Deixa eu pegar o livro aqui, fica melhor. Não sei por que a letra ficou ruim. Nessa primeira parte, debates podem ocorrer em várias situações na vida em sociedade. É o que acontece, por exemplo, em época de eleições, correto? Nesse caso, as discussões entre candidatos a cargos políticos são fundamentais. Pois, por meio da exposição de argumentos e contra-argumentos, os eleitores podem conhecer as propostas do seu candidato e ter uma perspectiva crítica, só um pouquinho, perspectiva crítica a respeito delas. Além disso, é fundamental perceber que o debate, só um pouquinho, tá chegando mais gente. É fundamental perceber que o debate de ideias em sentido amplo é uma condição necessária para a efetivação dos princípios democráticos, contribuindo com um ambiente em que a diversidade de opiniões e posições deve ser respeitada. Eu vou só voltar a interromper aqui um pouquinho a compartilhamento para ver se melhora a letra ali. Só um minutinho. Não mesmo, gente. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Não, a letra não quer melhorar. Aqui nessa parte. Então, ali que nós vimos ali, o debate, ele é essencial. Agora, principalmente nessa época de política, e tem muita gente que acaba, nós, né, somos eleitores, vocês ainda não votam, mas nós conhecemos alguns políticos, principalmente, né, como eles saem nesses debates. Então, quando temos o último debate, principalmente para governadores, para prefeitos, para presidentes da República, então nós acabamos conhecendo como eles se saem, sempre um se sai melhor que o outro nesses debates, ok, gente? E ali é onde a gente acaba conhecendo, né, cada um deles. E é interessante, só que a gente acaba, ou hoje, né, no tempo que nós estamos vivendo ali, eu sei que não é fácil, né, a gente falar de política e falar que todos são confiáveis, não podemos generalizar também,
mas acreditarmos nas propostas políticas hoje a gente sabe que é um pouquinho difícil, não é? Mas temos que cumprir a nossa cidadania, né, e fazemos a nossa parte. Correto, gente? Um dia vocês, logo, né, quando vocês puderem votar, vocês vão saber exatamente daquilo que nós vamos comentar aqui. Mas aqui nesse parágrafo nós vamos falar sobre o debate político, que é um texto, um tipo de texto que nós precisamos estudar também. Você já, temos duas perguntinhas básicas aqui, né? Você já assistiu a um debate ou participou de um? Né? Não sei se vocês já participaram de algum debate, ou se vocês agora assistiram, né? Sempre, toda época de eleição temos, né? Compartilhe sua experiência, depois nós vamos comentar sobre isso. Em um debate como os eleitorais, normalmente há regras estabelecidas para a organização do evento. Entre elas estão as que definem que um debatedor deve esperar a sua vez de falar e que nenhum dos debatedores deve ter mais tempo ou espaço do que o outro. Por que isso é importante? Por que é importante que as regras de um debate sejam esclarecidas antes de ele ser iniciado? O debatedor, a pessoa que vai participar ali do debate, ela precisa saber, ó, eu tenho tanto tempo para falar sobre, né, a pergunta que for feita a mim. E todos eles, mesmo que, né, não sei, aquela pessoa, ela esteja ali na frente a pessoa que vai fazer as perguntas, né, esteja na frente do candidato dela, ela não pode dar mais tempo para ela. Então, todos precisam, né, responder as perguntas naquele tempo determinado. Passou disso, a gente sabe, se é na televisão, é cortado o microfone, eles têm que parar de falar, não é, gente? Então, eles precisam saber dessas regras para poderem participar. Então, tudo isso é passado antes para eles, para participarem desses debates ali. Esperar sempre a vez dele de falar, nunca interromper o outro, por mais que o outro esteja criticando, falando um monte de coisa, mas ele precisa esperar a vez dele. Vamos ali agora para a outra página. O texto a seguir foi publicado no blog que o cineasta Jorge Furtado mantém no site da Casa de Cinema de Porto Alegre, uma produtora independente de filmes, da qual ele é um dos associados. Então, nós vamos ler esse texto aqui para nós entendermos ali o que está sendo pedido. É curto o texto, então por isso que eu vou ler com vocês, correto? Poder e Política. Isso é um texto de 2010, de Jorge Furtado. Na última reforma da Folha de São Paulo, o caderno de política, que se chamava Brasil, virou Poder. A política é um substantivo feminino, dizem até que é uma ciência, mas não é um verbo. O verbo é politicar. Ocupar-se de política, fazer política, de pouco uso. Não me lembro de nenhum político confessar ter politicado ou prometer, se for eleito, politicar muito. Já o poder tem a força do verbo e do substantivo. Deixa eu arrumar aqui. Já o poder tem a força do verbo e do substantivo. Os dois usadíssimos e cobiçados. Parece que todos querem o substantivo para livremente usar o verbo. Quanto mais, melhor. Urgente é melhorar o nível do debate político. Só um pouquinho. Urgente é melhorar o nível do debate público, expurgar do discurso os adjetivos em excesso, piadinhas, palavrões, preconceitos, grosserias, birras, implicâncias, superficialidade, pontos de exclamação, chutação de números sem fonte, vazamentos seletivos, fontes anônimas, usando jornais para fazer negociatas, argumentos tolos, exaustivamente desmontados e ainda assim repetidos sem trégua, fichas falsas, bilhetinhos e fofocas que viram dossiês, mentiras grossas e etc. Melhorar o nível do debate, né? Então, necessariamente não deveria utilizar alguns desses termos ali, disso que foi
falado ali. Os blogs e seus divulgadores, twitters e tals, já mudaram a lógica da mídia. Seria uma boa ideia que tentassem cada vez mais falar sério, ainda que com bom humor, compartilhando informações e análises e não estados de espírito e picuinhas. Mas a gente observa assim, gente, é o que mais tem, é um criticando o outro, é um falando mal do outro, e sempre, né, aquela coisa de um querendo ser melhor que o outro, não é? O mais urgente, acho, é eliminar do discurso a falácia, envenenar o poço, desonestidade intelectual que consiste num debate, em vez de debater o argumento, combater o próprio oponente. É o tal assassinato de reputação que graça em diferentes intensidades por blogs, sites, jornais, TVs e rádios. Mas o que a gente mais vê na política, na época de campanha agora, é um criticando o outro mais que tudo, né? Então a gente percebe assim, poxa, eu acho que se a pessoa ela quer ganhar, ela não vai ficar falando mal de outro concorrente, né? Cabe aos blogueiros e sites independentes ocupar o espaço conquistado com cada vez mais racionalidade. Fazendo política, a blogosfera conquistou um grande poder e grandes poderes geram grande responsabilidade, como muito bem ensinou o Homem-Aranha. 11 regras de boas maneiras para debater política seriamente na blogosfera ou em qualquer outro lugar. Então aqui vamos ver quais são essas 11 regras. Qual é o fato? A verdade factual é o ponto de partida. Certifique-se da veracidade e, se possível, indique as fontes de suas informações. Divulgar mentiras é o mesmo que mentir. Se você vai divulgar uma mentira e sabe que aquilo não é verdade, você se torna um mentiroso, ok? Não grite. Reduza ao máximo os adjetivos, os pontos de exclamação, os destaques em maiúscula, ok? Então, tudo isso aqui. Para que gritar, não é? Para que falar alto? Não insinue, informe, elimine do seu texto as reticências, as maledicências e outras indecências. Se tiver algo a dizer, diga. Se não tiver, não diga. 4. Mantenha compostura. Elimine inteiramente palavrões, preconceitos, grosserias, fofocas e baixarias em geral. Então, tudo isso ali, gente. Será que seguem essas regrinhas mesmo? Fala sério. Fale sério. Piadas de gosto duvidoso, musiquinhas engraçadas, animações toscas derrubam qualquer argumento, mesmo que verdadeiro. Então, ali, demonizar adversários com montagens fotográficas ou caras tortas se depõe contra você, né? Mas tem muita gente que ainda faz esse tipo de coisa. Vamos lá. Continuando aqui. 6. A diversidade é a base da democracia. Sem pensamentos contraditórios não há evolução. Quem pensa diferente de você não é necessariamente seu inimigo, e mesmo que seja, deve ser tratado com respeito e educação. 7. Ninguém é inteiramente bom ou mal. Encontrar concordâncias entre pessoas que discordam é um bom ponto de partida para qualquer debate. Todos querem o bem-estar e a justiça social, desenvolvimento, geração de emprego, saúde, prosperidade ou paz, ou não. 8. Procure saber. Saber sempre é bom. Compartilhar informações é a principal utilidade da internet. 9. Mais que dar resposta, faça perguntas. O principal objetivo do jornalismo e da filosofia é fazer pensar, formulando perguntas. Deixe o leitor procurar suas próprias respostas. 10. Se você não está em dúvida, é porque foi mal informado, do jornal O Pasquim. Procure saber e entender o que pensam muito diferente, os que pensam muito diferente de você, ou nunca terá a chance de mudar, o que é vital para crescer. E 11 aqui, só responda quem merece. A resposta é um argumento no debate político. A resposta a um argumento no debate político é uma deferência. Só deve ser dada a quem merece, a quem trouxe ou ao debate algum argumento novo e relevante. As provocações carentes que só querem marcar espaço e aparecer, a melhor resposta é a indiferença. Não alimente nem amplifique baixarias.
Mas ali, a gente sabe aqui quais são as regras de um debate. Mas será que todos os candidatos, eles seguem essa regra na hora de um debate? Eles até tentam, não é? Porque com certeza eles recebem isso daqui, o que pode e o que não pode ser citado ali dentro. Às vezes eles usam até de pronomes assim mais, né, bons, melhores ali, mas a vontade talvez seja de estar falando um monte de coisas que não deviam. Mas assim, a gente sabe que se eles desrespeitarem isso daqui, eles podem ser, né, tirados, até cortados ali. Certo, gente? Mas aqui você sabe como é um debate. Então, quando vocês forem fazer um debate, é que agora nós não estamos na escola, então não podemos. Mas se a professora, né, passar um assunto para vocês e falar, ó, nós precisamos que vocês, um grupo ali de pessoas, vocês vão fazer um debate sobre determinado assunto. E ela dá o assunto para vocês e vocês criam um grupo ali para poder fazer esse debate ser apresentado em sala de aula. Então, como você faria? Quais as regras você colocaria para que esse debate que você fosse fazer em sala de aula ele dê certo? Ok? Então é isso. Se é para falar sobre política, porque agora nós estamos em época de política já, é, né, o que pode, qual a regra que você colocaria para você debater junto com os seus amigos, né, digamos ali que você tenha um candidato ou que não sei exatamente, mas você for perguntar para alguém o porquê de você, né, estar, né, interessado em votar nesse candidato, ou qualquer outro assunto que seja, né, falar sobre séries, sobre filmes, sobre que tipo de filme você gosta de estar assistindo, de drama, de romance, não importa ali qual seja ele. Então, toda a turma iria fazer um debate. Você é a pessoa que estará entrevistando, certo? Os demais colegas ali. Então, como você faria? Certo? Então, esse dali que se estivéssemos na escola seria interessante fazermos isso, mas agora aqui também poderíamos até fazer, mas eu acho que pessoalmente ele seria melhor, não é? Ok, gente. Então temos aqui um vocabulário de algumas palavras que talvez possam não ser conhecidas de vocês, né? Expurgar é um verbo, eliminar, limpar e corrigir. Negociata, minha internet ela está mostrando que está instável. Qualquer coisa, vocês sabem, tá? Fica aparecendo para mim aqui internet instável, não sei. Dossiê, né? É uma série de documentos que tratam da vida de um ou mais indivíduos de um país, de uma instituição ou etc. Picuinha, então o que são as picuinhas? Comentários mordaz, malévolo, atitude ou dito cujo intuito é contrariar, aborrecer, pirraça, provocação. Graçar, com 2 S's ali, propagar-se, espalhar-se, tornar-se de conhecimento público, difundir-se. Blogosfera, o espaço virtual dos blogs. E maledicência, comentário maldoso, difamação e injúria. E a deferência é uma atitude de respeito e consideração. Atenção, aqui tem o autor do texto, Jorge Furtado, cineasta, né, gaúcho, e ali fala mais alguma coisa sobre ele. Agora vamos então aqui a parte de interpretação desse texto, debate que nós vimos, poder e política, mas temos uma primeira questão ali embaixo que eu pulei, tá? Está nessa parte aqui, abaixo. No primeiro parágrafo, o autor faz uma distinção entre as palavras política e poder. Acerca dessa parte inicial do texto, vamos marcar as proposições que estejam corretas ali. De acordo com o autor, o termo política é somente substantivo e o verbo politicar vem sendo bastante empregado. Não é isso exatamente que ele fala, certo? O termo poder, que pode ser verbo ou substantivo, é muito adequado para se falar de política, pois indica o desejo de possuir o substantivo para realizar o verbo. Tem poder para poder mandar e governar, sim.
E, de acordo com o texto também, para o autor, não foi insignificante o fato de que o caderno de política de um dos principais jornais do país mudou de nome, de Brasil para Poder. Então, de acordo com o texto, com o autor do texto, que é esse rapaz aqui, as duas últimas são as respostas corretas. Vamos lá agora, gente, aqui na 2. O autor afirma que é urgente melhorar o nível do debate público. Por quais razões ele diz que pode melhorar? É melhorar e urgente. Então, ali, de acordo com o texto, o debate público está dominado por adjetivos em excesso, palavrões, preconceitos, superficialidades, dados sem fonte corretas e confiáveis, mentiras, né? E várias outras coisas que ele cita ali. O autor ele evidencia que o debate precisa ser qualificado com base em ideias e argumentos, ou seja, no conteúdo do que é dito e discutido. Correto, gente? Então, ali, precisa melhorar nosso debate político, não só aqui, mas de todos os lugares, né? Principalmente nós falamos aqui do nosso, porque nós moramos aqui no país. Nós somos daqui do Brasil. Então, né, o dos outros estados, dos outros países não importa. O importante aqui é o nosso, não é? Então, ali, por que que é importante melhorar isso dali? Precisa, não é, gente? Porque a gente vê aqui que sempre em época de política, um envenenando o outro, um sempre tentando, né, destruir o outro, mas e a reputação dessa pessoa, né? É isso que a gente tem que observar. Será que essa pessoa que está tanto falando mal do outro, será que a vida dele também é corretíssima para ele estar agindo dessa forma? Certo? Então é isso que nós precisamos observar. 3. No texto é mencionada a expressão envenenar o poço, uma tática classificada pelo autor como desonestidade intelectual. Em que consiste essa tática envenenar o poço? Consiste em basear o debate não na troca de argumentos, mas em tentativas de desqualificar o oponente, atacando sua reputação com calúnias. Nós acabamos de dizer agora. Então, essa envenenar o poço quer dizer o quê? Ele vai tentar destruir a imagem dessa pessoa, né? Com a reputação dela e com calúnias. Mas ali, para que faça isso, ele precisa de ter dados corretos, né? Porque se ele faz dessa forma e você vai observar e sabe que aquilo que ele está falando é mentira, então, cara, o que nós vamos pensar da pessoa? É um grande mentiroso. Não é? Então, para que ele fale, ele tem que ter, para que ele, né, ao usar esse envenenamento na vida de uma outra pessoa, primeiramente, eu acredito que esse político ele precisa ter a vida correta, não é, para ele poder fazer isso. A vida dele tem que ser um exemplo ali. E para ele ficar atacando, né, a reputação da outra pessoa, ele não está sendo uma boa pessoa, ele não está mostrando aquilo que ele, né, vai fazer, porque as promessas são grandes demais na época de campanha. Mas e depois, quando eles estão lá dentro, no poder, eles lembram da população? Eles lembram dos eleitores dele? Não é? Então é isso que a gente precisa pensar. Tem muitos que só lembram do povo, né, em época de política. Até um vídeo que nós... Não vou falar porque não é o que nós estamos estudando. Deixa quieto, gente. Vamos lá, então, aqui na letra B. Quais são as consequências dessa prática para o debate político? Tal prática gera um círculo vicioso de acusações e mentiras que não se apoiam em provas e tiram o foco do debate das ideias, propostas e contraposição de argumentos. Quando você fica só atacando, né, você não vai ter o tempo suficiente para você mostrar aquilo pela qual você está lutando, ok? Na número 4, qual é o público-alvo do texto apresentado?
né? O público-alvo são as pessoas que escrevem e leem informações na internet, sobretudo em blogs e redes sociais. Aquelas pessoas que querem, né, fazer debates. E onde eles vão procurar? Eles vão pesquisar em locais, em lugares onde tem as regras ali que devem ser seguidas, correto? Levando-se em consideração o público-alvo e a plataforma na qual o texto está escrito, que ideia se pode tirar dessa leitura, né, dessa leitura desse texto que nós acabamos de ler? A ideia que se pode tirar é de que a internet e seus recursos, elas possibilitaram maior participação da sociedade nos debates políticos e menor dependência dos meios de comunicação tradicionais. Mas isso, ao mesmo tempo que é positivo, exige maior responsabilidade dos cidadãos, que devem ter consciência do poder das informações que elas divulgam. Correto, gente? Não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar, mas sim, mas qualquer coisa depois eu envio o gabarito para vocês, certo? O texto apresentado tem uma notória função didática. Como isso é evidenciado? Então, na segunda parte do texto ali, após fazer esses comentários de caráter mais geral sobre o baixo nível do debate político, o autor ele apresenta 11 regras para debater política independentemente do contexto, correto? Por meio delas, o autor tenta influenciar o comportamento do seu leitor, o que fica evidente pelo emprego da função conativa da linguagem. O que é a função conativa da linguagem? É as propagandas, aquilo que ela vai tentar convencer você daquilo que ela está falando, daquilo que ele está, se for uma propaganda de alguma digamos ali, algo para se comer, não é? Então, ele vai tentar convencer de que aquilo dali é muito bom para você comer. Então, isso é a função conativa. Então, ele apresenta essas 11 regras para tentar convencer você, né, que esteja lendo, que vai fazer um debate, se convence de que tem que ser daquela forma ali, que é a melhor, correto? E a número 6 aqui, vamos ver quais são, em linhas gerais, os princípios defendidos pelo autor nas dicas que ele dá para debater política. Os princípios defendidos pelo autor do texto, né? Ele defende o constante embasamento em fatos e informações, o respeito e cordialidade para com aqueles que pensam de maneira diferente, a seriedade e a diversidade de argumentos e ideias, os questionamentos e dúvidas, em vez de certezas inabaláveis, e a discussão de perspectiva de forma que o debate não seja taxativo e nem agressivo. Então, é isso ali que esses princípios que o autor do texto defende. Correto, gente? Meu Deus, eu estou com muito calor, gente. Não sei se vocês estão sentindo calor aí, mas eu estou com muito calor. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Isso. Continuando aqui no exercício 7, eu acho que dá tempo ainda de nós corrigirmos esses 3. Ao longo do seu texto, o blogueiro reproduz citações marcadas por aspas, de duas fontes, a personagem de Histórias em Quadrinhos, né, o Homem-Aranha, e Jornal Pasquim. Qual é a função dessas frases dentro do texto? Por que ele utilizou isso dali dentro do texto? Como um reforço nas argumentações que ele estava mostrando, certo? Então, ali, as citações funcionam como reforço na argumentação do blogueiro, ok? Agora, número 8, quanto aos verbos, qual é a principal característica identificada no trecho em que estão listadas as 11 regras? Aos verbos, a principal característica. Então, olha, a principal marca desse trecho são os verbos no modo imperativo, que é o modo que você vai dar uma ordem, fazer um pedido, né? No caso ali, está mais para um pedido a ser feito, né? Trata de um texto que visa influenciar o comportamento de uma outra pessoa, ok?
E ali temos também a número 9. O texto foi escrito em agosto de 2010, já faz um pouquinho de tempo, não é? Nós estamos em 2020, já faz 10 anos que esse texto foi escrito, quando o Brasil vivia em período de eleições. Em sua opinião, é possível afirmar que atualmente o nível de debate político melhorou ou ainda há problemas em relação à qualidade das discussões? Vocês acham que, não sei se vocês têm assistido, né, debate político, a cada 2 anos nós temos, e né, se você tem assistido o anterior e os atuais, será que houve mudança ali, né? Será que eles não estão mais um tentando prejudicar o outro através de envenenamento ali, né, da pessoa, não envenenamento de matar a pessoa, né, mas com críticas, ok? Então ali a importância da valorização do diálogo construtivo nos debates é muito grande, né? Então, pensem sobre essa pergunta e comente, será que houve melhoras ou não? Correto, gente? Eu não tenho mais tempo para nós continuarmos. Ainda temos aqui um outro texto, né? A importância dos debates, que fala também, né, continuando falando sobre a política ali, e aí eu gostaria até que vocês estivessem lendo e respondessem essas duas perguntinhas aqui, apenas duas perguntas, né, as respostas bem curtas, ok? Só um minutinho. Vocês estão com o microfone já liberados. Então tá, gente, beijo no coração, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, se Deus quiser, na quinta-feira. Beijo, beijo. Tchau, tchau.